Bom dia, irmãos. Graça e paz. Muito bom estarmos aqui de novo, né? Louvarmos a Deus, orarmos, estarmos juntos em comunhão, como uma verdadeira igreja de Cristo. É muito bom e temos que ser gratos ao Senhor por esse dia que Ele providenciou para que estivéssemos juntos aqui. Hoje foi especial o louvor, né? Podemos ver essa última música, o quão grande é meu Deus. Tem muito a ver com o que será falado na reflexão hoje. O quão grande é o nosso Deus, o quão grande entendemos que Ele é verdadeiramente e o quanto nos entregamos totalmente a Ele. Então vamos ler o texto em Marcos 16, 14 a 16. Marcos 16, 14 a 16. A palavra do Senhor diz: Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, Pai, estamos aqui, Pai, reunidos para ouvirmos a Tua palavra, para aprendermos mais de Ti. E te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie, Pai, nesse processo, nos ensine, nos admoeste, Pai. Faça com que possamos perceber os erros em nossas condutas, quando não estamos seguindo a Tua vontade, Pai. Por favor, retira de nós, Pai, tudo aquilo que lhe desagrada. Nos ensina, Pai, nos dá um coração ensinável, Pai, para que nos voltemos totalmente a Ti. E que a vontade que prevaleça seja sempre a Tua e nunca a nossa, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que Te oramos. Amém. Meus irmãos, esse talvez seja o texto que fala sobre o papel mais importante que a igreja tem. Sobre o papel que todos nós que fazemos a igreja tem. Pregar o Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sei que, anda vira, eu bato nesse ponto, mas é que justamente esse é o papel mais importante da igreja. Existe o papel social também, a caridade e tudo mais, mas tudo isso é secundário perante a importância de pregar o Evangelho. O Evangelho pregado a todos, Irmãos, é a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa. É a coisa mais importante que você pode fazer por alguém. O versículo 16 diz: Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E aqueles que não ouvem, aqueles que não têm acesso ao Evangelho, têm a revelação geral de Deus, têm a natureza, têm aquilo, a semente que Deus põe no coração de cada um. E é importante que nós evidemos todos os esforços para pregar a palavra de Deus para todos. Para que aproveitarmos, isso aqui é um privilégio que Deus nos deu. Ele permitiu que nós fizéssemos isso, apesar de nossas falhas, apesar de nossos erros. Ele permitiu que nós fôssemos instrumentos no processo de salvação. Nós pregamos a palavra. O Espírito Santo de Deus muda o coração da pessoa, aplica aquela obra vicária que Cristo fez na cruz. Ele dá a fé. A partir da fé a pessoa crê. E a partir daí ele é salvo. Então, não tem presente maior que você possa dar a alguém do que apresentar o Evangelho e dar a chance do Espírito Santo mudar o coração daquela pessoa e ele ter a vida eterna. E, irmãos, Jesus, quando encontrou com os apóstolos, ele os censurou devido à incredulidade e à dureza de coração. E, às vezes, nós somos assim. Esse mundo nos leva a sermos assim. Tudo tem que ter um objetivo muito prático, tudo tem que ser palpável. No processo, às vezes muitas heresias são construídas. Nós temos a mania de ter o controle sobre tudo.
Nós temos um carro, o carro quebra, tem que ir para a oficina. Muitas vezes a gente fica irritado porque a gente perdeu o controle sobre aquilo. Mas é Deus que está no controle de tudo em nossa vida. E às vezes a gente quer tocar, quer sentir ao Senhor. Mas o que o Senhor Jesus nos instrui aqui, que a gente deve crer pelo testemunho dos apóstolos, dos santos, inspirado por Deus que está na Escritura. Isso é o suficiente. E isso acontece por meio da fé. Mas muitas pessoas criam imagens, objetos, porque a gente tem mania de tocar, quer pegar, quer controlar a coisa. Aquela famosa história de virar o Santo Antônio de cabeça para baixo e tudo mais para arrumar um casamento, essa mania que a gente tem de manipular. O problema é que não se manipula a Deus. Ele está acima de todas as coisas. É a vontade dele que é feita sempre, não a nossa. Então, o que nós temos que fazer, irmãos, é entender a grandeza do Senhor, a bondade dele, a misericórdia dele para conosco, aquilo que o Senhor Jesus fez para nós, e temos que pregar o Evangelho. E como nós vamos pregar o Evangelho se não conhecemos a Cristo, se não conhecemos o Evangelho? Então vem aí também a nossa responsabilidade de estar constantemente lendo a Escritura, meditando nela, estudando mesmo. E lembrar que nós não somos uma ilha isolada. É verdade, é importante que nós leiamos a Escritura, oremos a Deus, nós temos que pedir o auxílio do Espírito Santo para compreender o que está ali. E Deus, às vezes, nos revela. Nós vamos entendendo, vamos compreendendo, mas nós não somos uma ilha. Nós temos mais de 2000 anos da história da igreja, nós temos mais de 2000 anos de livros escritos, de outros santos que se debruçaram sobre a Escritura. Então vamos tomar cuidado também para não pregar heresias. Às vezes você tem uma visão completamente diferente do Evangelho. Vá olhar outros santos que se dedicaram a isso. Vá olhar o que disse Lutero, vá olhar o que disse Calvino, vá olhar o que disse Jonathan Edwards. Meus irmãos, se vocês não encontrarem ninguém nesses últimos 2000 anos que concorde com você naquilo, é bem provável que vocês estejam errados. É bem provável que eu esteja errado. Então, a gente tem que estudar com seriedade a Escritura e aproveitar todo esse acervo, toda essa dedicação de todos esses santos que passaram por esses 2000 anos se debruçando, orando e lendo a Escritura. E usar isso como comparativo da forma que a gente interpreta também. Porque é uma responsabilidade muito grande pregar o Evangelho de Cristo para os outros. É uma responsabilidade muito grande ensinar a verdade que o Senhor nos trouxe. E nós temos que entender que pregar o Evangelho não é só essa moda que tem que acontece muito em igrejas neopentecostais, infelizmente. Não é só essa moda de dizer, olha, Cristo é amor, se volta para Ele você está salvo, todos os pecados serão perdoados, e a partir daí a pessoa age como irresponsável, achando que pode fazer de tudo, porque Cristo perdoa, Ele sempre está acima de tudo, e ele não tem nenhum compromisso com Cristo, não tem nenhum compromisso com Deus. Esquece aquilo que o Evangelho diz, esquece a questão da santificação que nós tantos vimos aqui, inclusive que eu achei maravilhoso, porque foi um dos pontos principais na oração do irmão Wellington hoje. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também nós temos que pregar um evangelho completo. Porque se a pessoa não sabe que está doente, por que ela vai querer o remédio? Então, ela tem que entender o que está lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Eu, você, aquele que está ali do outro lado da rua, todos nós carecemos da glória de Deus. Então o evangelho tem que ser pregado em sua integralidade, com responsabilidade. E isso faz parte da nossa obrigação, faz parte daquilo que Cristo ordenou que fizéssemos. Então, o verdadeiro Cristo, ou o verdadeiro evangelho, mostra que Cristo não é um complemento às coisas que temos. Não é aquela historinha de dizer, olha, você tem uma família boa, você tem um carro bom, você tem um lugar bom para morar, o que está faltando na sua vida é Cristo. Não. O que está faltando, irmãos, para aquela pessoa, para quem vamos pregar o evangelho, é a própria vida. Porque Cristo não é um mero complemento às coisas que nós temos. Ele é tudo o que nós precisamos. Tudo. E é a vida.
João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a gente tem que tomar cuidado quando eu prego o Evangelho. Porque o Evangelho não é só a sua justificação, não é só a minha justificação. Também nos ensina que devemos ser santos, como já falamos aqui. Hebreus 12,14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santidade. E o que é santidade? A santidade é quando Cristo passa a ser tudo para mim. Cristo passa a ser tudo para você. É quando Cristo lhe completa de uma forma que as outras coisas não lhe perturbam mais. Se você não tem algo que você desejava muito ter, e você entende o que é Cristo para você, você vai entender que se você não tem aquilo, é porque você não precisava. Ou é porque você precisa mudar algo no seu coração. Ou é porque o Senhor lhe dando aquilo ia criar um ídolo no seu coração. Nós não devemos ter ídolos no nosso coração. E pode ter certeza, o Senhor é extremamente eficiente para destruir os ídolos que os filhos dele criam nos corações. Então, é isso que nos ensina Mateus 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A nossa corrida, a nossa busca principal é por Jesus Cristo, é por termos Ele em nossas vidas, porque só assim teremos vida. Senão, sem Cristo, permaneceremos mortos em nossos pecados e delitos. É o que diz a Escritura. Então, o nosso maior desejo não deve ser aquela evolução patrimonial, aquele item que a gente gostaria tanto de ter e não tem, mas o nosso maior desejo deveria ser sermos prisioneiros do amor de Deus, sermos prisioneiros do amor de Cristo e termos o nosso coração na mão dele. Sim, o nosso coração na mão dele e não na nossa. Porque quando nós pensamos que estamos no controle, normalmente só derivamos para um caminho mau. Então, o mundo tem a mania de dizer: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário use palavras. Isso é um engano terrível, irmãos. Romanos 10,17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A palavra é de extrema importância. É o que Cristo nos ensinou. Então, essa questão de pregar o evangelho em todo o tempo, se necessário usar a palavra, é um grande engano que põe nas nossas cabeças e que estimula muitas pessoas a permanecerem caladas nas oportunidades que têm de pregar o evangelho do Senhor Jesus para alguém que precisa. E com isso nós pecamos por omissão. E ter um comportamento, ter esse pensamento que tem um comportamento que prega o evangelho o tempo todo, mas não preciso falar, é algo extremamente perigoso. Porque, na verdade, a pessoa que age assim parece que está querendo mostrar que é melhor que as outras. Porque ele tem um comportamento bom, é moralmente correto, faz tudo bem, trata todo mundo bem, é amigo de todos, mas não fala, não prega o evangelho. E quem olha de fora vai ver alguém que teve sua vida mudada, seu comportamento mudado, porque é servo do Senhor Jesus, porque se entregou a Cristo, Cristo mudou a vida dele, ou vai ver um cara legal, fulano é muito gente boa, porque você não prega o evangelho. Então as atenções começam a se voltar para você. É por isso que essas coisas que o mundo cria, essas ideias que o mundo cria, normalmente direcionam a glória de Deus para nós mesmos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa cultura, porque a cultura também é contaminada pelo pecado, a cultura também é caída. A cultura também faz parte do plano de redenção do Senhor. No novo céu e na nova terra, teremos uma cultura pura e santa. Mas agora não. E nós temos que aprender a filtrar as coisas que a cultura nos ensina.
por meio da palavra do Senhor, por meio do Evangelho. Dependentes do Espírito Santo para entender o que está errado e o que está certo. Dependência. Nossa pregação tem sempre que apontar para Cristo e nunca para nós. Paulo mostrou isso. Em 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4, Paulo falava sobre uma experiência pessoal. Mas ele teve o cuidado de falar na terceira pessoa. Ele teve o cuidado de não se tornar maior do que ele era. Ele teve o cuidado de mostrar que aquela experiência pessoal foi grande, porque foi por meio de Deus e não por meio dele. Ele fala: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Ele em nenhum momento, irmãos, apontou para ele, apontou para o homem, ele apontou sempre para Deus. Ele não se aproveitou daquele momento para dizer que ele era especial, diferente dos outros, que ele conversava com Jesus todo o tempo. Não, ele apontou para a glória de Deus e não para a glória do homem. E as desculpas? Muitas vezes nós temos várias desculpas para não pregar o Evangelho. Isso acontece. E a gente tem que analisar o nosso comportamento, a nossa mentalidade e as ideias que a gente gera em nossa cabeça para tentar justificar o não cumprimento de uma determinação direta do nosso Senhor Jesus. Então, tem exemplos na Escritura de pessoas que tiveram ministérios incríveis, mas que tentaram se esquivar da pregação da palavra. Moisés, em Êxodo 4, 10 a 12. Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a seu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mundo, ou mudo, ou surdo, ou que vê o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Jeremias disse que não passava de uma criança, não saberia falar. O Senhor estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Não se preocupe, irmãos. O Senhor mandou que fizéssemos isso, que fôssemos pregar o Evangelho a todas as criaturas. É Ele que vai colocar as palavras dele na nossa boca. É Ele que vai nos capacitar. Porque o Senhor não manda ninguém para tarefa alguma, sem pela graça capacitar a pessoa. Então o que devemos fazer? Sermos obedientes, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer aquilo que o Senhor nos instruiu. Então, nós nos agarramos a Cristo, não é porque nós somos mais fortes, nós nos agarramos a Ele é porque somos fracos, é porque sabemos que dependemos dEle. Eu vi uma pregação de Paul Washer, certo dia, e ele falou uma coisa muito interessante. Às vezes a pessoa é magra, fraca, esguia, e essa pessoa está se afogando. E dois homens muito fortes vão salvar essa pessoa. Mas naquele desespero de quando a pessoa está se afogando, ela se agarra com tanta força, ela tem tanta força, que ela passa a ser mais forte que aqueles dois homens fortes e pode levar todos para baixo. Nós temos que correr até Cristo como essa pessoa que está se afogando, com todas as nossas forças, nos agarrarmos a Ele. É isso que temos que fazer. Então, ninguém está com Cristo, ninguém é mais santo porque é melhor do que você, meu irmão. Ninguém é mais santo porque é melhor que eu. Eu não sou mais santo, nem você é mais santo porque é melhor do que ninguém. Mas simplesmente porque nós entendemos que nós somos fracos, que nós íamos morrer se não nos agarrássemos a Cristo. E é isso que temos que fazer. A responsabilidade da pregação do Evangelho é enorme. Em Ezequiel 33, 8 e 9, o Senhor disse: se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para divertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que ele se converta, e ele não se converta do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade.
mas você terá salvo a sua vida. É um papel de extrema importância pregar o Evangelho do Senhor Jesus. É um papel de extrema responsabilidade. Precisamos estar cientes disso. Precisamos nos voltar para Deus, para a Escritura, entender nossa fragilidade, entender que dependemos de constante oração para compreender o que o Senhor nos instruiu por meio das Escrituras, para que possamos fazer com excelência esse papel. Sempre vamos errar, é verdade, somos falhos. Mas o Senhor vai nos capacitar e não se preocupe, por mais balbuciante que seja a sua pregação, se for vontade de Deus, o Espírito Santo vai fazer com aquilo que você falou, toque o coração daquela pessoa, mude e ela vai passar a ser o irmão seu em Cristo. Mas para isso precisa que você fale, mas para isso precisa que eu fale, mas para isso precisa que abramos mão da nossa vontade para seguirmos a vontade do Senhor e preguemos o Evangelho. Então, irmãos, concluindo, entenda a importância, a misericórdia, a bondade de Deus quando permite que você participe desse processo, quando lhe capacita para que você pregue a palavra dele a todos. Entenda a sua fraqueza, a sua dependência do Senhor. Ore sempre. Quando achar que está pronto, ore de novo. Entenda a sua limitação, eu tenho que entender a minha limitação, tenho que entender que nada disso do que eu faço aqui, nada disso do que eu estou falando hoje para os irmãos seria possível se o Senhor não colocasse a palavra deles na minha boca. Não sou eu, não é a minha eloquência, não é o que eu estudei, não é o que eu li, nada disso vale nada. Sem o Senhor, são palavras meramente vazias. Então, nunca desista de ninguém. Pregue o Evangelho sempre que possível, a todos. Até o último suspiro de vida é possível que o Senhor salve aquela pessoa. Mas você tem que fazer a sua parte também nesse processo. Ser filho de Deus não nos torna melhor do que ninguém. Mas com certeza, devia gerar em todos nós uma profunda gratidão por sabermos onde nós estávamos e onde estamos agora, graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, graças ao que o Senhor fez por nós. E essa gratidão realmente deveria nos levar a servir a Ele, a obedecer, a fazer a vontade dEle, não a nossa. Então, essa é a mensagem de hoje, irmãos. Nunca percam uma oportunidade de pregar o Evangelho. Viver como o Evangelho manda, para que os outros vejam, é importante. Mas você tem que falar, você tem que pregar, você tem que dizer de onde veio essa mudança na sua vida. Você tem que dizer que foi Cristo que fez com que você vivesse assim. Você tem que mostrar de onde Cristo lhe tirou. E o quão pecador você era, para que aquela pessoa entenda que ela precisa desesperadamente de Cristo. E que só assim, ele terá a vida eterna. Amém. Passar a palavra para o pastor Danilo.